A primeira semana do pontificado de Leão XIV foi ao menos promissora. Este é um fato que nem o mais pessimista dos analistas pode negar. Poderíamos até dizer que esse primeiro início foi como um mar de rosas, gestos e palavras de aprovação gerais. Muito afeto, sorrisos e aplausos entusiasmados chegaram até ele de todos os cantos do planeta, até da parte de jornalistas de veículos nada católicos. Todavia, como era de se esperar, os primeiros obstáculos, as oposições, mesmo ainda veladas, e os imensos desafios, já aparecem no horizonte. Mas até as críticas feitas até aqui representam um sinal altamente positivo para os verdadeiros católicos, já que partem daqueles manjados veículos de comunicação de massa que são publicamente adeptos de ideologias anticristãs, os mais desonestos em noticiar tudo o que acene contra a concepção de justiça que eles têm. Estes, como a Globo, essa máquina de propaganda estatal que geralmente elogiava Francisco. Assim como desavergonhadamente enaltece Lula da Silva e Alexandre de Moraes, já tecem críticas a Leão XIV. Ótimo sinal. Como dizia o bem-aventurado Fu Tong-shin, no dia em que o mundo amar um Papa, desconfie dele. Sabemos que o recém-eleito Papa Leão XIV já realizou uma peregrinação à cidade de Genazzano, nas proximidades de Roma, onde se localiza o santuário dedicado à imagem milagrosa de Nossa Senhora do Bom Conselho, administrado há séculos pela ordem agustiniana a qual Prevost pertence. Certamente foi se recomendar à Mãe de Deus e solicitar que ela interceda por ele na obtenção do dom do conselho, que lhe será tão útil no seu ministério. O conselho, este dom do Espírito Santo que sugere as decisões corretas em cada circunstância e auxilia a implementá-las de maneira sábia, será certamente imprescindível para um pontífice romano. Tanto mais neste momento turbulento que o mundo enfrenta, com ele, especialmente a Santa Igreja. Muito já se falou sobre o nome escolhido por Prevost. Sim, o Papa que todos desejam realmente terá que se portar como um bravo e altivo leão para enfrentar muitos e muitos inimigos, especialmente aqueles acomodados dentro da própria Igreja. Mas ele não lutará sozinho. O início de seu pontificado coincide com o que os estudiosos têm denominado de Catholic Revival, e um renascimento silencioso da fé, de modo especial entre os jovens. Um fenômeno encorajador. Esperemos que Leão XIV faça, sem medo, tudo o que puder para incentivar esse movimento promissor, que nasceu e cresceu, contra tudo e contra todos. Um movimento que busca a fidelidade à tradição e ao próprio Evangelho por suas próprias forças, mesmo ouvindo continuamente, da boca dos seus pastores e do próprio pontífice, que a religião não importa, que todas são iguais, que são como vozes falando a mesma verdade em diferentes idiomas, que todos serão salvos ao final das contas, e outras verdadeiras heresias como estas. De fato, é extremamente difícil agir corretamente após décadas de intensa secularização que também penetrou o cerne de uma igreja continuamente agitada por seguidos escândalos morais, desvios doutrinários, a ascensão de bispos adeptos do naturalismo, com discursos políticos socialistas dominando as pregações. Um papa se comportar segundo as modas do tempo e que fazia questão de ser totalmente inclusivo para com todos, menos para com os católicos tradicionais. Nessa barca que navega por mares tão revoltos, vem ocorrendo, já há algum tempo, um fenômeno que, sob o ponto de vista humano, seria totalmente inesperado. Um forte anseio pela restauração da reverência que outrora existia pelo sagrado em nossos templos, pela volta da beleza no culto prestado a Deus Altíssimo, pelo sobrenatural, pelo mistério, pelo sagrado na liturgia. Em suas aparições públicas, ao menos até aqui, o novo Papa tem alimentado essa tendência emergente com um estilo austero, mas sem deixar de ser acolhedor, impregnado de uma espiritualidade que parece genuína, uma consciência aparentemente sólida do seu dever de guiar as almas à salvação. Porém, ao citar esse promissor fenômeno de renascimento religioso autêntico, que certamente se colocará ao lado de um pontífice que parece disposto a fortalecê-lo, já são nítidos no horizonte próximos contornos de alguns dos grandes desafios que virão. Não há como não considerar o infame caminho sinodal alemão. A Igreja Católica na Alemanha propõe a criação de um Conselho Sinodal Nacional,
iniciativa liderada pela Conferência Episcopal Alemã e pelo Comitê Central dos Católicos Alemães, de orientação marcadamente progressista. O órgão, composto por bispos e leigos, assumiria o controle de decisões eclesiásticas, reduzindo radicalmente a influência de Roma. O cardeal Marques, nome totalmente apropriado, ex-presidente da Conferência Episcopal, já defendeu publicamente uma menor dependência da Santa Sé. E poucos dias após a posse do novo Papa, o episcopado alemão já se reunia em Magdeburgo para desafiar Roma mais uma vez, reafirmando sua decisão de estabelecer um corpo sinodal permanente para decidir absolutamente todos os rumos da Igreja naquele país, até quanto às questões doutrinárias e disciplinares, o que ameaça seriamente a unidade da Igreja Universal. Mesmo depois que a Santa Sé, sob a desastrosa liderança de Francisco, embarcou nesse processo sinodal totalmente heterodoxo, o caminho sinodal alemão quis avançar ainda mais longe. Entre outras coisas, apelou pela ordenação de mulheres ao diaconato, ou mesmo ao sacerdócio, a favor da pregação de leigos durante a missa, e deste, a homilia realizada por leigos, o papel cada vez decisivo dos leigos na escolha dos bispos, e até uma revisão do catecismo da Igreja Católica sobre o tema da homossexualidade, algo que lhes é muito caro. Em janeiro de 2023, o Vaticano tinha rechaçado essas propostas, declarando que nem os bispos alemães nem o caminho sinodal possuem autoridade para instituir tal estrutura, que compromete o papel dos bispos na governança da Igreja. O então cardeal Prevost, hoje Papa Leão XIV, foi uma dos representantes enviados pelo Vaticano para advertir contra o que classificou como uma séria irregularidade. Mesmo assim, após a eleição de Leão XIV, setores progressistas alemães reiteraram o desafio. Um bispo liberal chegou a afirmar que o novo Papa, formado no contexto peruano, estaria desconectado do mundo atual. A pergunta que ecoa é: a Igreja deve se moldar às demandas contemporâneas, mesmo que isso signifique romper com sua tradição. O debate reacende temores de um novo cisma, reminiscente do Los von Ron de Lutero. Cabe ao pontificado de Leão XIV esclarecer o correto conceito para essa sinodalidade. Afinal, outro ponto crítico para o novo Papa é a relação do Vaticano com o governo comunista chinês, marcada por um controverso acordo. Críticos do pacto apontam que ele legitimou a falsa Igreja Patriótica, uma instituição cismática controlada pelo Partido Comunista Chinês, forçando católicos fiéis à clandestinidade. O acordo, negociado pelo cardeal Pietro Parolin, é visto por muitos como uma concessão desastrosa à liberdade eclesial. A postura da China ficou evidente durante a transição papal. Enquanto o mundo enviava condolências pela morte do antecessor de Leão XIV e saudações ao novo pontífice, Pequim optou pelo silêncio, sem mensagens ou representantes. Durante a vacância da Sé Apostólica, o governo chinês fez questão de nomear 2 bispos, em um gesto interpretado como provocação à autoridade do Vaticano. Leão XIV terá de decidir se mantém a malfadada política de diálogo estabelecida por Parolin e Francisco ou adota uma abordagem mais firme. O regime chinês intensifica sua pressão sobre os católicos, proibindo menores de 18 anos de frequentarem as igrejas, promovendo versões alteradas da Bíblia com conteúdo herético, como a afirmação de que Jesus se reconhecia pecador, e substituindo imagens sacras por retratos de Mao Tse-tung e Xi Jinping. Essas medidas buscam subordinar a fé católica à ideologia estatal. Diante de tamanhas adversidades, fiéis pedem a intercessão divina para que Leão XIV enfrente esses desafios com sabedoria e coragem, guiando a Igreja em um momento de profundas tensões internas e externas. Supliquemos a ajuda do céu para Leão XIV diante de tantos desafios extremamente difíceis que ele terá que confrontar, e evoquemos a intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho para que ele se torne, realmente, como muitos esperam, um santo restaurador da Igreja de Cristo.